dia, voltamos com a nossa aula de redação oficial empresarial e hoje estamos trabalhando com o dialeto técnico ou a linguagem técnica. A gente estava analisando aqui alguns vocabulários que a gente usa no dia a dia da empresa, tá bom? Vocês que vão trabalhar nas empresas já vão se acostumando às palavras e o significado delas no ambiente de trabalho. A gente viu que o verbo anunciar no ambiente de trabalho significa apresentar, comunicar que alguém está presente. Aí tem o exemplo, né? Só um instante, Senhor, irei anunciá-lo. Então você usa o verbo anunciar. Vou dizer que o Senhor está aqui. Não diga isso. Só espera aí, viu, homem? Vou bem aqui dizer que o Senhor está aqui. Você não usa esse tipo de linguagem que não é adequado ao ambiente de trabalho. O adequado é a linguagem técnica, né? Só um instante, Senhor, irei anunciá-lo. Nem é que é técnico aqui é formal mesmo. CV, aqui é técnico. Falar CV significa currículo vitae. Então, para alguns que não têm esse conhecimento, quando alguém pedir, aí, traga alguns CVs aqui na minha mesa, aí você já sabe que CVs quer dizer os currículos vitae que as pessoas deixam na empresa e alguém quer analisar. Promoção, para a gente promoção é quando passa no supermercado e está tudo barato, né? Quando você passa no supermercado e a coisa está tudo barato, com preço lá embaixo, está tendo uma promoção e tal. Mas na empresa não, tá bom? Se alguém anunciar para você, se o chefe falar que você vai sofrer uma promoção, eles não vão liquidar você, tá? Promoção não é liquidação. Aqui promoção quer dizer subir de cargo, alcançar uma outra categoria mais elevada. Então isso é bom, é positivo, tá bom? Alguém falar que você vai ser promovido, olha aí, ó. A senhora merece uma promoção pelo excelente trabalho desenvolvido. Olha que maravilha, né? Já pensou seu chefe falando isso? Olha, a senhora merece uma promoção, quer dizer, você vai mudar de cargo, vai subir o ranking do trabalho, né? Isso é excelente. Recrutamento, para a gente aqui recrutar é chamar para o exército, né? Vai ser recrutado, vai servir ao exército. Lá no nosso trabalho, não. Recrutamento ou seleção significa convocar pessoas para uma entrevista. Então, se a pessoa diz assim, fulano, faz a lista aí das pessoas que a gente vai fazer um recrutamento, tá? Traga aí uma lista de CVs para a gente, porque vamos fazer um recrutamento. Então, recrutamento, recrutar para eles quer dizer chamar para uma entrevista de emprego. Começar uma seleção de emprego, uma seleção de profissionais que vão entrar na empresa, tá bom? Então, recrutamento dentro da empresa tem esse outro significado. A palavra admissão e efetivação também são duas palavras bastante usadas no ambiente de trabalho, né? Principalmente em empresas. Admissão ou efetivação é formar parte do pessoal fixo de uma empresa. Geralmente você fala admissão é porque está sendo admitido, está entrando agora, mas não. A pessoa que é efetiva, né? Fulano já é efetivo, quer dizer que ela já é contratada da empresa, viu? Fulano já é admitido, ele já é parte da empresa, já é membro da empresa. Porque tem os treineiros, tem o pessoal que está estagiando, né? Tem treineiros, estagiários. Então, tem várias pessoas que vão trabalhar com você no mesmo ambiente. E os efetivos são aqueles que já são membros da empresa. Então, aprendam a lidar também com essas palavras. Relembrando, anunciar significa dizer para a outra pessoa que alguém está esperando por ele. CV é currículo vitae. Promoção aqui não é liquidação, mas subir de cargo, né? Ir para uma categoria mais elevada. Recrutamento ou seleção é quando estão convocando mais funcionários para a empresa. Admissão e efetivação é para dizer que a pessoa é parte já da empresa, que ela já é um contratado da empresa. Olha o exemplo. Procure a dona Lúcia, que é a nossa contadora efetiva desta empresa. Contadora efetiva quer dizer que ela já é contratada pela empresa. Ou seja, se ele chama de contadora efetiva, porque pode ter outros contadores no mesmo setor que não sejam efetivos, que estejam em treinamento, que estejam em estágio, né, passando por um estágio. Então, tem várias formas, né, tem várias formas aí de contratação. Tem uns que são período integral, que agora já permite, né, período parcial, período integral. Então, temos que ver aí como é chamado esse tipo de profissional. Tem mais palavrinhas para vocês, daqui a pouco eu mostro, tá? Então, linguagem técnica, falando aí da linguagem técnica. A linguagem técnica é usada principalmente por profissionais de diferentes setores e de diferentes áreas de conhecimento. E cada setor e cada área de conhecimento tem o seu próprio tipo de linguagem. Às vezes,
erroneamente, considera-se que a linguagem técnica é a mesma que a linguagem científica, e não é. Tem gente que pensa que a linguagem técnica é linguagem científica. Na verdade, a linguagem científica ela faz parte da linguagem técnica, mas a técnica não é científica. Essa concepção não leva em consideração, por exemplo, o fato de existirem atividades como administração, artes, finanças, entre outras, que não são científicas, mas têm sua linguagem especializada, né? A segurança, como a gente começou até a aula falando da linguagem da segurança, ela não é científica, mas ela tem uma linguagem própria. E aqui eu trago um exemplo de linguagem técnica para vocês, né? Observem só. Duas situações. O médico atendendo uma paciente, né? O médico está atendendo uma paciente e ele vai usar a linguagem médica, linguagem de médico para médico. Se ele estivesse falando isso aqui para outro médico, não teria problema nenhum. Mas veja que a paciente está com baita de um ponto de interrogação sobre a cabeça, como que perguntando, o que é que eu tenho mesmo? Porque o médico falou assim, olha, é uma rinite com cefaleias e uma rinorreia importante. E aí, será que ela entendeu? É uma rinite com cefaleia e uma rinorreia importante. Traduzindo para a linguagem comum, que é a linguagem que o médico deve ter com o paciente, olha, o médico só pode falar esse dialeto aqui com outro médico, explicando para outro médico, entendeu? Se ele tiver que explicar para o próprio paciente, ele vai ter que usar a linguagem formal. A linguagem comum não é a linguagem vulgar, tá bom? Linguagem comum é linguagem formal, uma linguagem que ela entenda. Observa que até mudou o ponto aqui, ó. Saiu da interrogação para a exclamação. Ele diz, é uma constipação. Né? Ele concluiu, é uma constipação, dói-lhe a cabeça e tem o nariz a pingar. Então, cefaleia quer dizer dor de cabeça e rinorreia quer dizer nariz escorrendo, né? O nariz escorrendo. Vejam só, como é que a gente diz na nossa linguagem formal, né? Meu nariz está escorrendo. Ninguém fala, eu estou com uma rinorreia. Se você ligar para o trabalho, hoje eu amanheci com uma rinorreia, vão pensar outra coisa, certo? Porque é uma linguagem própria da comunidade médica. Então, quando eles utilizam linguagem de comunidade médica, quer dizer que só outro médico vai compreender ou alguém que tenha um excelente vocabulário. Para ele traduzir, para que o paciente possa compreender, ele não vai chamar de cefaleia, ele vai chamar dor de cabeça. Ninguém vai chegar para você e dizer, hoje eu estou com uma cefaleia terrível, né? Mas está com dor de cabeça. Dor de cabeça é o nome genérico que a gente usa. O nome científico é cefaleia, tá bom? A constipação que ele falou é a rinite, é uma rinite. Constipar, quer dizer entupir, né? Tudo que é constipar está entupido. Fala, meu nariz está entupido. Na verdade, não, é uma rinite. Tá bom? Você não está com o nariz entupido, você está com uma rinite. Estou com nó nas tripas. Você ouviu falar nisso? Tem um pessoal que diz, meu Deus, eu estou com nó nas tripas. Não é um nó nas tripas, não, é uma constipação. Teu intestino está preso, né? Está com o intestino preso e a pessoa diz, estou com nó nas tripas. Então, tem a forma técnica para se falar e tem a linguagem usual, né, que as pessoas usam no dia a dia, o modo de se falar no dia a dia. Qual delas você quer fazer parte? Se você for um profissional da medicina ou se você estiver trabalhando como assistente, né, de médico, assistente de odontologia, você tem que aprender o vocabulário, o dialeto que eles usam, tá bom? Porque ele vai te pedir alguns instrumentos que estão na linguagem dele e não na nossa. A gente chama de uma coisa e lá é outro nome. Então, a gente vai se adequando aos locais que a gente trabalha com a convivência, que não tem um manual que possa prepará-lo para todos os tipos de linguagem. Tudo vai depender do seu interesse e do seu envolvimento com as outras pessoas que também trabalham com você. Por isso, socializar é a melhor forma de estar seguro no ambiente de trabalho. Mas vocabulário do local do trabalho, parte 2. Estágio, vocês conhecem, né? Estágio, estagiária. Essa daqui é fulano de tal, ela é uma estagiária. Quer dizer, são práticas laborais de alunos numa empresa ou numa organização. Laboral quer dizer que conta como trabalho, tá bom? A diferença entre o estagiário e o treineiro, eles não são pagos pelo trabalho, o estagiário sim.
Quando contratam você como estagiário, o estagiário recebe, treineiro não. MBA, alguém fala para você, mas fulano não está presente hoje porque ele está fazendo NBA em tal lugar. E você fica, meu Deus, está fazendo NBA? Será que ele está jogando basquete? Não, gente, MBA não é NBA. NBA é a Liga Nacional de Basquete Americano, né? Mas MBA significa, em inglês, Master of Science in Business Administration, né? Quer dizer, é um mestre em ciências em administração de empresas. É uma pós-graduação voltada a aprimorar conhecimento de administração e obter uma visão profunda, aprofundada e global do mundo corporativo. É muito procurada por empresários, executivos e gestores, tá? Então, se alguém falar que está fazendo MBA, não dê mancada, não vai perguntar aí se ele joga basquete, tá? Porque MBA não é a mesma coisa de NBA. Por exemplo, a pessoa está numa entrevista de emprego e diz, sou formado em administração com MBA em gestão ambiental. MBA é o quê? É uma pós-graduação em administração, que tem várias áreas, né? Então, é só você lembrar disso. Agenda, você pede, você está sentada na sua mesa e o chefe chega assim meio que apressado e diz, ei, traga a agenda de hoje aí para mim, por favor. Aí você pega a agenda, que é aquele livrinho, né, aquele caderninho de anotações que você faz, e leva para o chefe. Não, ele não está pedindo isso, viu, Lia Raquel? Se o chefe pediu para você atualizar a agenda para ele não quer que você pegue a agenda dele e vá fazer atualizações. Ele quer que você diga o que vai ter no dia, né? Qual é a pauta do dia? A agenda pode ser a pauta de uma reunião, pode ser a pauta do dia, pode ser compromissos marcados. Eles falam assim, por favor, fulano, passa a minha agenda aí para mim. Nossa, eu trabalho com uma equipe de professores e como a gente viaja todos os finais de semana aí pelo Piauí todo, quando dá na segunda-feira, hoje é o dia, na hora que eu abrir meu WhatsApp vai estar cheio assim, Hilda, qual é a agenda dessa semana? Qual é a agenda? A agenda é o compromisso marcado, é aquilo que está acertado para fazer durante o dia, durante a semana, durante o mês. Então, você diz assim, agendar uma consulta é marcar uma consulta, né? As pessoas usam muito esse termo de agenda, agendar, agendamento, tá bom? Então, é uma outra palavra que é tirada de contexto, usada de maneira diferente no ambiente de trabalho. Tem mais. Tem o CEO. Já ouviu falar de um CEO? É que vamos receber hoje o CEO da empresa. Você pensa o quê? O senhor da empresa? É quase isso, né, gente? Mas CEO é uma sigla inglesa, tá? É uma sigla inglesa que significa Chief Executive Officer. Olha só. Chief Executive Officer é o dirigente executivo chefe. Ele não é necessariamente o dono da empresa. Não confundam CEO com dono da empresa. Meu irmão mesmo tem uma empresa, mas ele contrata um CEO, que é uma pessoa especializada em dirigir empresas. É um especialista em direção de empresa. Ele é o chefe maior da empresa. Ele pode ser o próprio dono, às vezes o dono, mas geralmente que o CEO, ele tem que ter MBA em gestão, não é isso? Então, às vezes, nem o próprio dono da empresa, ele abriu a empresa, mas ele não é um CEO, ele não é um administrador profissional. Então, como a empresa está necessitando de uma mão profissional para gerir, ele contrata um CEO. E o CEO vai ser o presidente da empresa, o cabeça da empresa, apesar de não ser o dono. Não necessariamente precisa ser o dono. E mesmo o dono da empresa, para ser chamado de CEO, ele precisa fazer MBA em gestão administrativa. Se ele não tiver gestão administrativa, se ele não tiver o certificadozinho de CEO, ele não pode exercer a função de CEO. Ele pode dirigir a empresa dele porque a empresa é dele, tá bom? Ninguém vai tirar. Mas se vocês se lembrarem daquele filme que conta a vida do Steve Jobs, né? Steve Jobs, que fundou a Apple, teve uma época que o Steve Jobs estava tão perturbado que a direção, os sócios da empresa, acharam por bem afastá-lo da empresa e colocar uma outra pessoa como CEO. Colocou uma outra pessoa para administrar a empresa que era do próprio Steve Jobs. Se vocês assistiram ao filme, vocês devem ter visto isso. Então, o CEO é uma pessoa contratada pela empresa para gerir a empresa. Vai ser o chefe maior, mas ele não é necessariamente
o dono, tá bom? E mesmo que seja o dono, ele precisa ter gestão de empresas para poder exercer o cargo de CEO, certo? Aí o exemplo da frase. O CEO da Pfizer, eu peguei isso aqui num anúncio, viu? O título de uma notícia. Dizia assim, ó, CEO da Pfizer foi um dos destaques no 4º dia da X, em inglês, né? SXSW, sei lá o que era esse negócio, mas eu peguei de uma notícia. CEO da Pfizer, Pfizer, empresa de medicação. CEO quer dizer, ele não é o dono da Pfizer, ele é a pessoa que gere a empresa, certo? Mas ele tem o mesmo poder, ele tem todos os poderes de um dono. Continua. Assinale o item, vamos lá, quero vocês participando agora, foco, olhando aí, olho nas questões, participem, quero ver meus meninos respondendo, mostrando que estão atualizados, né, Islane? Atualizado aqui com a nossa aula, Fernanda Custódio, ali a Raquel. Primeira questão, assinale o item em que há um exemplo de linguagem técnica, consegue encontrar? Qual desses itens apresenta linguagem técnica? Não estou falando de linguagem formal, estamos falando de linguagem técnica, dialeto, tá bom? Fere ou não a Constituição? Recorreram à Justiça? Com ações diretas de inconstitucionalidade, ADI? Contratar profissionais formados? E agora, qual dessas 4 expressões usou uma linguagem técnica, ou seja, vai ser entendida por outra pessoa da mesma área. Não é uma linguagem com que se comunica com o povo, com o público, tá bom? A linguagem técnica as pessoas não usam para se comunicar com o público. As pessoas usam linguagem técnica para se comunicar entre eles mesmos, a mesma classe. Profissionais da mesma classe, linguagem técnica. Não estou vendo a participação de vocês. Cadê a resposta? Estava todo mundo participando, agora parou. Parou o nosso chat. Opa, a fartura do Piauí já colocou letra A. Coivaras também acha que a letra A fere ou não a Constituição. Recorreram à Justiça com ações diretas de constitucionalidade ou contratar profissionais formados. Olha, se vocês perceberem, a palavra fere ou não a Constituição está em sentido conotativo, tá bom? Porque ferir é machucar, magoar. Então, se tem linguagem conotativa, ou seja, se tem sentido figurado, não é linguagem técnica, linguagem conotativa, tá? Linguagem conotativa não pode ser linguagem técnica. Recorreram à Justiça. Isso aqui qualquer um pode dizer, né? Você mesmo em casa diz, olha, fulano recorreu à Justiça, tá normal. Agora, com ações diretas de inconstitucionalidade, que quer dizer ADI, isso é uma linguagem própria de advogados, tá bom? Então, a letra C é a nossa resposta, olha aí, ó. É uma linguagem própria de advogado. Eles chegam para um ou outro e falam, rapaz, eu estou entrando com uma ADI. E tu nem sabe o que é ADI, certo? Quando eles falam, olha, nós estamos entrando agora com uma ADI, isso mesmo, Belém do Piauí, foi certeiro, né? Letra C. Então, entrar com uma ADI quer dizer ações diretas de inconstitucionalidade. É quando alguém decreta, né, faz uma lei, alguma coisa, que fere a Constituição. Ó. Fere a Constituição quer dizer, vai contra o que está na Constituição. Contratar profissionais formados também não é uma linguagem própria, é uma linguagem formal, mas não é técnica, tá bom? Técnica seria a citação aí, a ADI. Segunda questão, vamos estudar linguagem técnica? Constata-se que houve uso do registro técnico, que é a mesma linguagem técnica, ou dialeto, na expressão. O secretário foi taxativo em afirmar que não daria o número dos cortes, mas que não seria dos 11 mil alardeados. Por que tem linguagem técnica nessa fala? O secretário foi taxativo em afirmar que não daria os números dos cortes, mas que não seria dos 11 mil alardeados. Onde está a linguagem técnica nessa fala jornalística, né? Letra A. Tem linguagem técnica porque foi usado um vocabulário comum entre pessoas que trabalham numa certa área, seja do jornalismo ou seja da economia. Do jornalismo, né? O secretário foi taxativo. Taxativo. O que é ser taxativo? Ele foi enfático.
em afirmar que não daria o número de cortes, né? Número dos cortes, eles não chamam de demissão, tá bom? Os técnicos da área, eles não chamam de demissão, eles chamam cortes. E quando eles vão chamar o pessoal para fazer uma demissão em massa, eles vão dizer, olha, precisamos fazer uma demissão em massa. Eles dizem, olha, a empresa está passando por problemas e é necessário fazer cortes no setor pessoal. Entenderam? Fazer cortes é uma linguagem própria da economia. Eles não vão dizer assim, temos que economizar. Não, temos que fazer cortes no orçamento. Em vez de economizar, não. Vamos fazer cortes no orçamento. Mas que não seria dos 11 mil alardeados. Olha a palavra aqui, alardeados. Aquilo que foi falado por todos, né? Aí eles usam alardeados. Então, para quem respondeu letra A, respondeu corretamente. A linguagem técnica foi usada aí no vocabulário comum entre pessoas que trabalham numa certa área. Nesse caso aqui, uma mistura de jornalismo com economia. A letra B, todas as palavras pertencem ao dialeto próprio de profissionais. Todas as palavras não, né, gente? Né? Só algumas expressões. Letra C, as informações foram curtas e objetivas. Nem sempre quando você é curto e objetivo, você é técnico, tá bom? A linguagem técnica não tem essa característica de curto e objetivo. Eles têm palavras próprias de um vocabulário de uma pessoa que trabalha naquela área. Cumpriu-se com as regras da gramática normativa da língua portuguesa, aí não é linguagem técnica. Quem cumpre as regras da gramática normativa da língua portuguesa é a linguagem formal. Continua. Vocês querem ver agora exemplo de dialeto técnico? Eu vou mostrar para vocês o dialeto mais difícil de se entender, que é o dialeto científico, né? O dialeto científico, pelo amor de Deus. Desde o século XVIII, quando surgiram palavras como termômetro, telescópio, barômetro, a linguagem técnica mantém-se em constante desenvolvimento, vão aprendendo isso. Então, o vocabulário, principalmente agora com a chegada da tecnologia, né? Novas palavras foram surgindo, junto com o avanço do conhecimento humano. Com o surgimento de inumeráveis novas palavras a cada instante no ambiente técnico, todo dia surgem inumeráveis palavras, principalmente no mundo tecnológico, tornou-se difícil atualizar os dicionários técnicos. Então, mesmo que você compre um dicionário técnico hoje, amanhã ele já pode estar desatualizado. Vejamos um exemplo de linguagem científica, que é uma linguagem técnica, linguagem científica em bula de remédio. Vocês têm o hábito de ler bula de remédio? Ou vocês compram o remédio, tiram o remédio da caixa, jogam a caixa e a bula fora? O que é que vocês fazem aí, Fernanda? Lia Raquel, Nara? Ô Betânia do Piauí, Coivara, Beneditino, Betânia, Coronel José Dias, de Seu Arco Verde, Fartura do Piauí, Maria Lima, minha linda, Padre Marcos. Quando você compra uma caixa de remédio, o que vocês fazem? Vocês abrem e leem a bula? Ou vocês só tiram a medicação de dentro e jogam a caixa e tudo fora? Nem quer ler a bula. Fartura, é só o que acontece. Mas vocês conhecem esse medicamento aqui, né? Torcilax. Torcilax é um remédio muito comum utilizado para quem tem problemas de articulação, né? Para quem está com dor de coluna, aquela que você, eu estou com dor de coluna, dor de junta, né? Junta tudo. Então, Torcilax, uma medicação que as pessoas compram, normal, não precisa de receita médica, você chega lá e compra, é parecido com a joga fora, Belém do Piauí também. Pois é, pois eu tenho o hábito de ler essas bulas, eu acho interessante a linguagem que eles usam. Eu vou dar para vocês a posologia, aliás, não é a posologia, não. Eu vou dizer para vocês uma lista, vou ler aqui rapidinho, tá? Uma lista de efeitos colaterais. Lá na bula tem. Toda a bula de remédio aparece efeitos colaterais. Queridos, durante a pandemia, muita gente não quis se vacinar com medo dos efeitos colaterais que vinha na medicação, não foi? Lembra dessa polêmica? Muitas pessoas não foram vacinar com medo dos efeitos colaterais, das sequelas, como diziam. Pois quando você compra um remédio, tipo o Torcilax, o Doflex, tá? É tudo da mesma casa. Torcilax, Doflex, são tudo irmão. Olha aqui os efeitos colaterais que vem na bula de remédio. Olha o tanto de coisa que pode acontecer quando você toma esse tipo de medicação. Os efeitos colaterais mais comuns deste medicamento,
Aí incluem aumento das enzimas do fígado, aí tu não entende porque é linguagem técnica, cefaleia, já falamos que é dor de cabeça, tontura, insônia, tremor, dor, hemorragia gastrointestinal, até o nome é difícil, hemorragia gastrointestinal, perfuração gastrointestinal, úlcera, vou só dizer o primeiro nome, diarreia, indigestão, náusea, vômito, constipação, flatulência. Flatulência é fazer muito pum, 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 viu? Flatulência eu sei que é peido, né? Flatulência, dor abdominal, pirose, retenção de fluidos corpóreos, edema, prurido, edema facial, anemia, distúrbio da coagulação, broncoespasmo, rinite, zumbido, febre, doença viral e outras reações mais raras e graves que podem ocorrer com o uso desse medicamento. Você que toma Torxilax, você que toma Dorflex, você que toma diclofenaco, se prepare, porque essa mesma posologia aqui, tá bom? Meningite asséptica, convulsões, pancreatite. Nossa, pancreatite é terrível, gente. Já tive uma perda de uma pessoa minha, viu? Morreu de pancreatite. Hepatite fulminante, insuficiência hepática, depressão respiratória, pneumonia, perda auditiva, agranulocitose, sabe Deus o que seja isso, anemia plástica, anemia hemolítica, rações anafilactoides, também não sei, dermatite esfoliativa, sabe Deus o que é isso, eritema, nunca ouvi falar, multiforme, síndrome Steve Johnson, também não conheço, necrólise epidérmica tóxica, e aqui são só algumas coisas que pode acontecer. Perceberam a linguagem? É por isso que quando você vê os efeitos colaterais, a gente não toma mesmo. Isso mesmo, fartura. É melhor não ler, mas é bom ler, porque às vezes você sente alguma coisa e vai pensar que tá com outra doença. E às vezes é só efeito da medicação que você tem tomado, tá bom? Então, você vê, olha, isso aqui é só num remédiozinho que a gente toma quando está com dor de coluna, né? Quando aquela dor nas costas, quando está assim com algumas distensões musculares, aí a gente toma, mas você vê aqui todos os efeitos colaterais. Isso aqui você chama de linguagem científica, tá bom? Linguagem científica. Tem muitas palavras aí que eu passei, eu falei, isso aqui eu não sei o que é, isso aqui eu não entendo, é porque realmente você tem que ter um dicionário na mão para poder interpretar isso aqui. Olha, para vocês eu não sei o que é prurido. Prurido. Anemia a gente sabe, né? Prurido. O que mais a gente não sabe aqui? Eu não sei o que é meningite asséptica. Meningite eu sei, meu pai morreu de meningite, mas asséptica, aí eu não sei. Não precisa saber também. Vamos lá. A frase abaixo, vamos ver agora se vocês sabem mesmo que estamos trabalhando dialeto técnico. A frase abaixo que está formulada em linguagem científica. Quero ver se vocês entendem de linguagem científica agora. De repente, você vai trabalhar no consultório médico, você tem que saber essas linguagens aí, tá bom? Linguagem científica é: os vivos são os mortos de férias? A morte é como nascer de novo, só que ao contrário? A vida é um naufrágio onde só se salva o barco? Ou com a morte os órgãos param de funcionar? Qual deles tem linguagem científica? Qual deles é uma explicação científica para a morte? Os vivos são os mortos de férias? A morte é como nascer de novo, só que ao contrário? É pus com fedor. Ai, credo. Credo, é isso? Meu Deus, é por isso que ele devia colocar na nossa linguagem, né, era fartura? Pus com fedor. Aí todo mundo ia saber o que era. Gente, linguagem científica, ela não usa linguagem conotativa. Conotativa é linguagem figurada. Então, quando eu digo os vivos são mortos de férias, isso é metáfora, tá bom? É uma comparação indireta. A morte é como o nascer de novo, só que ao contrário, não tem o como. Se é como, é uma comparação. Linguagem figurada, comparação, figura de linguagem. A vida é um naufrágio, onde só se salva o barco. Isso, além de metáfora, contém ironia, né? Além de metáfora, contém ironia. Então, a linguagem técnica aqui é: com a morte, os órgãos param de funcionar. E Beneditino e Belém do Piauí, nota 10, nota 1000. Adorei. Segunda questão.
O texto contém tanto palavras do registro informal do trabalhador braçal, quanto palavras do registro formal do conhecimento científico, só isso. Eu quero uma opção que tenha registro, palavras que são usadas tanto pelo trabalhador braçal, que é o registro informal, mas também tem palavras próprias do registro científico. Consegue identificar qual é a opção? Que tem palavras do vocabulário do trabalhador braçal e tem palavras do vocabulário de cientistas. Qual você marca aí? Letra A, chapa, lascado, cloreto de césio 137, canetas dosimétricas. Letra B, Kombi, empilhadeira. Para mim, trabalhador braçal, ele não trabalha com Kombi e nem empilhadeira, né, gente? Lixo radioativo, cloreto de césio, tudo bem, aqui os cientistas usam. Mas Kombi e empilhadeira não são palavras do vocabulário de um trabalhador braçal, beleza? Lascado, eles dizem isso. Viver de bico, trabalhador braçal. CNE e CRISA. E aqui de novo, viver de bico é uma expressão que não é só o trabalhador braçal que usa, mas geralmente as pessoas que moram na informalidade, né, que trabalham na informalidade, eles são informais, eles dizem, eu trabalho de bico. Ele não é necessariamente um trabalhador braçal. O trabalhador braçal, ele usa muito a palavra chapa, lascado, e já esse daqui, cloreto de césio, e caneta dosimétrica é mais para o lado científico. Então, vocês acertaram de novo, letra A. Rapaz, vocês vão sair daqui desse curso com nota 1000. Todo mundo aqui com nota 1000 em linguagem técnica, né? Simbora. Glossário da era digital. Eu achei muito massa essa parte aqui, sabia? Atualizei a minha linguagem digital. Todos os dias, amores, a tecnologia inventa novas palavras. Todo dia a tecnologia inventa novas expressões e inventa um modo de falar diferente. O dialeto tecnológico, esse dialeto tecnológico é o mais dinâmico. E quem não se adapta a ele, com certeza recebe o título de desinformado. Vão dizer que você está desatualizado. Ou vão dizer apenas que você está old. Já ouviram isso antes, já? Já ouviram essa palavra old? Isso aí tá old. Fulano é old. Isso é muito das redes sociais, viu? As pessoas usam, isso aí é old. Old quer dizer que tá velho, caduco, tá? Para dizer que caducou, olha, old quer dizer caduco, tá bom? Traduzindo, é caduco, ficou muito velho. Em inglês, old é velho, né? Old quer dizer velho. Mas caduco, para nós é outra coisa, mas quando eles usam essa expressão nova da tecnologia, old é quem está caducando em tecnologia. Às vezes, nos deparamos com palavras e expressões relacionadas à tecnologia, das quais achamos que sabemos o significado. Tem muitas palavras que a gente usa, eu sei o que significa, só que olha aí, ó, eu já estou fazendo a aula, pegando a moda da tecnologia. Só que não, né? A gente jura que sabe, só que não. A vida dentro do universo digital trouxe um vocabulário novo que foi incorporado ao nosso cotidiano em conversas, no trabalho, nos estudos, nas redes sociais, nos relacionamentos. Tudo tem linguagem digital. E vocês estão preparados para a linguagem digital? Então, bora que eu tenho muito que mostrar para vocês. Vejam só. Gente, quando eu digo old, eu quero dizer isso aqui, ó. Quando eu digo old, caducou, eu quero dizer isso, tá bom? Quem não entende de tecnologia fica old. Olha a situação das velhinhas aí, olha. As duas velhinhas estão diante de um caixa eletrônico, né? Estão aqui no caixa eletrônico. A velhinha está só com um dedinho, ó, digitando tecla, e diz assim para outra, ó. A velhinha diz para outra. Agora a bicha, olha como ela está chamando o caixa eletrônico. Agora a bicha está mandando ler os códigos de barras. A máquina, né, pediu para ler os códigos de barras. Olha o texto do old aí. Aí a outra coleguinha dela começa a ler, ó. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino branco, um grosso, um grossão.
Ela está lendo, gente, o código de barra não é assim, só as listas. Ela está lendo as listas, ó. Um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino, um branco, um grosso, um grossão. Entenderam? Porque elas não... Agora eu não vou dizer por quê. Porque a pergunta é exatamente isso. O humor da charge consiste em quê? Onde está o humor dessa charge? Naira, cadê você? Onde está o humor da charge? Consiste no uso da palavra bicha, é aqui que está o riso da charge, referindo-se ao caixa eletrônico, Foi aí que residiu a charge? Ou é a letra B? Aqui é na, tá bom? Na idade avançada das personagens para realizar alguma tarefa, ninguém tem idade avançada suficiente para usar uma tarefa digital. A minha mãe, por exemplo, paga todas as contas dela no iPad, tá bom? E ela tem 73 anos de idade. Letra C. Na leitura ineficiente que a segunda mulher faz do código de barras. Podia ser, né? Um fino, um grosso, um fino, um fininho. Podia ser. Mas não, gente. O humor da charge é a letra D. É a falta de habilidade e de conhecimento de tecnologia pelas personagens. Ó, elas não têm habilidade e nem conhecimento de tecnologia. E você quer chegar assim no seu trabalho? Você quer ir desse jeito no mercado de trabalho, Nara Célia? Vocês querem chegar lá sem entender das palavras de tecnologia? Então é isso, na falta de habilidade e de conhecimentos de tecnologia pelas personagens. Agora, com relação à linguagem usada pelas mulheres, olha, observa a linguagem delas, né? Pode-se inferir. O que é inferir, professora? Quer dizer interpretar, entender, concluir, tá bom? Pode-se concluir. Letra A. Elas usaram um dialeto técnico? Não, só que não, né? Elas usaram uma linguagem formal? Agora a bicha tá mandando, a bicha tá, isso não é linguagem formal. Elas fizeram uso da linguagem informal ou usaram de vulgarismo? Cuidado, ela falando da bicha, gente, não é vulgar não, tá bom? Elas foram só linguagem informal. Fizeram uso da linguagem informal. Letra C, Narinha acertou, né, Narinha? Letra C, fizeram uso da linguagem informal. Por favor, amores, não fiquem old, tá? Todo dia a linguagem tecnológica muda e eu não quero ver vocês tão jovens entrando no mercado de trabalho igual a essas senhorinhas aqui. Então, vamos conhecer palavras do vocabulário técnico digital. Preparados? Vocês sabem o que quer dizer algoritmo? Todo mundo fala de algoritmo. Vocês sabem o que quer dizer algoritmo? Amores, algoritmo, marquem aí. Se eu fosse você, depois eu baixava essa aula para ficar atualizada com o vocabulário, tá bom? Algoritmo é o termo que tem origem na matemática, representa um conjunto de etapas que um software precisa realizar para chegar a um resultado, é um tipo de processamento, tá bom? Quando você ouve falar de Big Data não é uma data grande, né? Big é grande, data é grande, não, data é informação. Big Data é um termo que descreve o grande volume de dados, informações de dados, que inunda uma empresa no seu dia a dia. Esses dados podem ser analisados e estudados para buscar ideias que levam a decisões e movimentos estratégicos de negócios. Com estas análises, é possível, por exemplo, aumentar a produtividade, reduzir custos e encontrar soluções de negócios mais inteligentes, viu só? Então, Big Data são as informações que chegam à empresa, o volume de dados que ela arrecada, né? Volume de informações que a empresa arrecada. Já ouviu falar de cibersegurança? Então, cibersegurança você tem que ter até para usar o seu WhatsApp, né, Beneditino Coivara? Nós temos que conhecer a cibersegurança. Querido, cibersegurança é a prática que protege computadores e servidores. São dispositivos móveis, também protegem dispositivos móveis, como celulares, sistemas eletrônicos, como das nossas casas, né, as próprias cercas elétricas que a gente usa, redes e dados contra ataques de hackers. Também é chamada de segurança da tecnologia da informação ou segurança de informações eletrônicas, tá?
podem ser chamados de segurança de informações eletrônicas. O termo pode ser aplicado a uma variedade de contexto, desde que o negócio, desde negócios até a computação móvel. Então, quando você entender que o seu computador foi invadido, né, aí você vai dizer assim para o chefe, precisamos de um especialista em cibersegurança, tá bom? Que ele vai ficar impressionado com o teu vocabulário e a tua atualidade. Vamos conhecer mais. Digitalização, todo mundo já ouviu falar na palavra, né? Todo mundo fala em digitalizar documentos, vocês vão ouvir isso todo dia. Fulana, digitaliza isso, fulano, digitalize aquilo. O termo é usado para descrever o processo geral de tornar digital a digitalização de documentos em papel ou o uso do armazenamento em nuvem para salvar todos os arquivos importantes, elimina a necessidade de armários e materiais impressos, né? Ou seja, poupa papel e poupa espaço dentro do escritório. Você chega naquelas repartições públicas mais antigas, o que tem de armário, o que tem de arquivo, o que tem de papel, ninguém dá conta. Hoje, tudo isso é digitalizado, tá bom? Você já ouviu falar de AI? AI é a inteligência artificial, gente. É uma área da computação que simula inteligência humana. Você sabe por que que quando você está escrevendo no WhatsApp, você sabe por que o corretor automático erra algumas palavras? Eu sei. É porque, como é uma inteligência artificial, ela tende a imitar o que a gente faz. Se você é acostumado a colocar você com C cedilha, acredite, o seu computadorzinho do teu celular vai aprender a escrever você com C cedilha. E não vai mudar quando você colocar um você com C cedilha no WhatsApp do grupo de trabalho, tá bom? E vai pagar aquele mico, né, gente? Você com C cedilha, pelo amor de Deus. De forma artificial, por meio de combinações tecnológicas, de softwares, com o objetivo de que essas máquinas executem tarefas como raciocinar, aprender, falar, escrever, reconhecer expressões, entre outras atividades. Viu só? Tem mais. Internet das coisas, também chamada de Internet of Things. Gente, daqui a algum tempo, a intenção é tudo vai ser informatizado. Se refere à revolução tecnológica que tem como objetivo conectar os itens usados no dia a dia. Desde a televisão até a tampa do banheiro vai ser conectado à internet. Acredita isso? Cada vez mais surgem eletrodomésticos, meios de transporte e até mesmo acessórios conectados à internet e a outros dispositivos. Isso você chama de internet das coisas. É a televisão com internet, é o rádio do carro agora tudo com internet, internet das coisas. E quando você fala de TDIX, isso cai no Enem, tá bom? TDIX é a tecnologia digital de informação e comunicação. É um conjunto de mídias, de equipamentos que utiliza a tecnologia digital para facilitar a comunicação. São muitas palavras, mas eu quero também fazer um exercício com vocês agora no encerramento de nossa aula. Então, vamos participar. Em uma residência, a instalação de um detector de fumaça capaz de gerar alerta em caso de fumaças ou incêndios, né, a ser acionado, a partir de um smartphone para iniciar um mecanismo de reação, caracteriza. Tem lá um detector de fumaça, certo? Que gera alerta em caso de fumaça. E você, lá do seu smartphone, onde você estiver, você pode acionar esse mecanismo de reação e isso chama o quê? Isso caracteriza uma solução de IoT, IoT quer dizer Internet das Coisas, um exemplo de cibersegurança, é o uso da TDIX ou é uma máquina que usa a inteligência artificial? O que é que vocês acham? Detector de fumaças, né? Aí lá no seu smartphone você consegue acionar. Isso é Internet das Coisas, cibersegurança, TDIX ou é inteligência artificial? Nós estamos com pouco tempo, né? Então, vou colocar direto a resposta para vocês. É internet das coisas, tá bom? Tudo um dia vai estar conectado à internet, inclusive esses alertas de incêndio que a gente pode acionar de onde estiver. A empresa mandou que um funcionário arquivasse alguns documentos pelo método eletrônico. Qual método o funcionário deverá utilizar?
E agora? É planilhamento, sondagem, digitalização ou inteligência artificial. Se mandou arquivar, ele vai ter que ser digitalizado. E hoje nós tivemos aula sobre linguagem de trabalho. Como utilizar melhor a linguagem formal no nosso ambiente de trabalho. Queridos, boa semana para vocês. A gente se encontra de novo na próxima segunda-feira com mais aula de redação oficial empresarial. Até lá!